Boa noite a todos. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Luiz Paulo, eu sou atual presidente do Sindiótica de São Paulo. E em nome do Sindicato do Comércio Varejista de Material Óptico, Fotográfico e Cinematográfico no Estado de São Paulo, o Sindiótica SP, dou as boas-vindas a todos os participantes da sexta palestra online para ópticas do Sindiótica São Paulo, que tem como objetivo levar gratuitamente aos empresários do varejo óptico ferramentas de atualização e qualificação para seus profissionais. Com isso, atender seus clientes com qualidade e resultados eficazes aos seus investimentos. Agradecemos o patrocínio da empresa OptiView, que está conosco nesse evento. Nota de pesar. O Sindiótica SP, por meio de sua diretoria, associados e colaboradores, informa o falecimento do professor Roberto Cusano. Manifestamos nossos sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos. Roberto era um amigo nosso, fez o curso de óptica com a gente, trabalhamos juntos no Senac, então é uma grande perda como pessoa, né, como colega, e um grande profissional também que vai fazer falta no mercado. Nossos sinceros sentimentos. Aos que não conhecem o Sindiótica São Paulo, fundado em 1957, representa mais de 12 mil empresas no varejo óptico, fotográfico e cinematográfico no estado de São Paulo, que respondem por mais de 25 mil postos de trabalho. Somos o legítimo representante do varejo óptico no estado de São Paulo. Tenho como objetivo trabalhar e intermediar as relações entre empresários e empregados nas convenções coletivas de trabalho, mas também oferecer uma série de serviços às empresas por nós representadas, além de atuarmos na defesa do nosso setor perante os órgãos públicos, o que aconteceu durante a pandemia com o reconhecimento da essencialidade da ótica. Hoje temos o REPIS, Regime Especial de Piso Salarial, que permite às empresas na contratação de novos empregados com redução entre 5% a 10% do piso da CCT. Converse com a nossa equipe para mais informações. Também estamos divulgando a campanha solidária Ópticas de Petrópolis, Rio de Janeiro. Apoie essa causa também. Falando um pouquinho dessa causa aí, gente, a empresa que puder doar uma ou duas armações, que seja, né? Não precisa doar um monte de armação, que doe uma armação de boa qualidade, nova, vendável, vai poder ajudar muito as empresas que foram totalmente devastadas a fazer um estoque, pelo menos, para recomeçar a sua vida comercial novamente, tá bom? E aos colegas aí de trabalho, venham se unir ao Sindicato Sindiótica São Paulo. Estamos aqui para trabalharmos juntos em prol da valorização do setor óptico de São Paulo. Gostaríamos de ver suas ideias integradas ao Sindiótica São Paulo para um bom desempenho do nosso ramo. Vamos disponibilizar aos participantes uma ficha de avaliação online do evento. Sua resposta é muito importante para melhorarmos os eventos do Sindiótica São Paulo. Neste momento, daremos início à palestra e lembramos que os senhores poderão fazer perguntas ao palestrante. Com vocês, professor Honda, José Carlos Tomil Honda, gerente de produtos da OptiView, para ministrar a palestra Lentes Freeform, na não adaptação de multifocais. A palavra é sua, Honda. Poxa, boa noite a todos. Luiz Paulo, obrigado por essa oportunidade como amigo. E agora ao presidente Luiz Paulo, representar os óticos do estado de São Paulo é uma responsabilidade que eu sei que você merece pelo histórico que você tem dentro do setor de ótica, né? E o que você falou é muito importante. Eu, você e o Roberto estamos juntos. E quando a gente estudou, tinha uma ideia de que queríamos ensinar o melhor para os óticos. Com certeza o Roberto vai fazer falta nesse time nosso aqui. Bom, a todos que estão presentes, eu gostaria de
colocar uma situação a respeito das ações que o Sindiótica faz. O Sindiótica não está preocupado só com os óticos do estado de São Paulo, com essa campanha que está fazendo com os óticos lá de Petrópolis, mostra que a gente é só um pedaço de todos os óticos do Brasil, né, Luiz? Então, São Paulo é só um pedaço. Então, a gente teve amigos, colegas que tiveram dificuldades aí, que a natureza, vamos dizer assim, levou para eles. Então, quem sabe a gente pode trabalhar para que eles voltem também às atividades. Então, fica aí os meus parabéns para a ação que o Sindiótica São Paulo está fazendo. Ok? Obrigado. Gente, deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão da palestra que a gente vai falar, sobre como a tecnologia Freeform pode ajudar nas não adaptações. Eu vejo que as ações ou práticas que se faz na não adaptação, ela é igual desde que eu dou aula. Eu ainda conheço gente que está preocupada com curva base da lente, quando não é só curva base que é importante. Eu vejo que as pessoas muitas vezes já estão preocupadas mais com o chamado, toma as medidas de novo, gabarita novamente, quando são coisas que os multifocais antigos exigiam e davam de situações para vocês. Então, nesse trabalho de hoje, eu não vou falar de curva base, eu não vou falar de fazer as medidas novamente, que isso vocês já sabem. Então, vamos falar de o que o Freeform pode oferecer de solução para as pessoas que não se adaptaram. Agora, é lógico, eu não sei se quem fornece as lentes para vocês tem todos esses recursos para se fazer. Então, entenda que eu estou falando como professor, onde sei que uma tecnologia chamada Freeform pode oferecer essas soluções. Então, o que você vai fazer? Conversar com o seu fornecedor de lentes, saber se a lente que ele oferece para vocês tem essas soluções à disposição também. Então, fica aqui bem claro que estou falando como professor sobre aquilo que eu vi do que as lentes de Freeform podem oferecer para resolver problemas de não adaptação. Só fazendo uma pausa, né, que a gente fala muito sobre a questão das tomadas de medidas, eu vou dar uma dica para vocês. Muitos gabaritam a lente e colocam no rosto do usuário que está reclamando da não adaptação. Eu estou fazendo uma prática um pouco diferente, porque quando a gente gabarita o óculos, a gente quer porque quer que a cruz de montagem esteja no centro do olho. E nós somos induzidos a isso daí. Para que você não seja induzido, eu estou ensinando uma prática um pouco diferente. Eu peço para a pessoa colocar o óculos no rosto e olhar firmemente para você e marco aonde está o centro da pupila. Aí eu sei que não vou ser induzido, porque eu não gabaritei o óculos. Eu só fui verificar onde é que está o centro da pupila. Depois disso, é que eu faço a gabaritação. Porque daí o que vai acontecer? Eu não vou ser induzido. E se eu marquei o centro da pupila e no gabarito está disforme, não está de conforme, vamos dizer assim, a cruz está em outro ponto, fica claro que eu montei ou eu passei as medidas de forma inadequada. Então, eu não estou sendo induzido a querer que a cruz de montagem esteja no centro da pupila. Então, esse é um ponto que eu acho que vale a pena, tá bom? Mas vamos seguir adiante, eu vou colocar a apresentação para vocês sobre como é que vai funcionar, então, as lentes. Está aqui, ó. Lentes Freeform na não adaptação de multifocais. Itens a serem avaliados. Porque o Freeform não oferece apenas um recurso, oferece vários. Vamos conhecer esses de ponto a ponto. Seguindo aqui, deixa eu ver. Vamos ver se eu passo. Tá. O primeiro ponto é o diagnóstico. O que é necessário para você fazer? É realmente entender o que está acontecendo. É comum em uma não adaptação o vendedor não realizar um diagnóstico do caso. Muitas vezes, atendo casos que a única informação que recebo é não está enxergando. O cliente diz que não está enxergando, mas não está enxergando para onde, ou por onde, ou como é que seria a situação.
E quando pergunto para onde não enxerga, longe, perto, intermediário, ou se é geral, não sabem dizer. Depois de entrar em contato novamente com o cliente, é que dizem aí que é para a distância da qual que é a queixa do usuário. Então, repare que nós estamos mal preparados. Muitas vezes os próprios vendedores, quando nos chamam enquanto empresas para corrigir uma não adaptação, eles não têm detalhes, simplesmente dizem, ó, a pessoa está reclamando, não está enxergando tudo e assim por diante. Bom, se ele não está enxergando, eu não sei de onde partir. Ele não está enxergando é para longe. Se for para longe, vou analisar o campo de longe que foi dado no multifocal. Se ele não está enxergando para perto, eu vou analisar o campo de perto do multifocal que eu forneci. Se de repente ele fala assim, ó, é no geral, aí tem outras coisas que podem estar influenciadas. Então, primeiro ponto para você ser ágil na questão do atender a não adaptação é um bom diagnóstico do que está ocorrendo. Feito isso, o que nós vamos ter? Hoje, o ideal é que o solicitante de uma não adaptação já tenha um diagnóstico ou um pré-diagnóstico, o que facilitaria e agilizaria o atendimento. Só para vocês terem uma ideia de como pode ser até simples, né? Vocês vão achar que é um negócio de mágica, mas não é. Eu já tive vários casos de não adaptação curiosos. Então, eu vou te dizer um que ocorreu. O cliente, né, da ótica fez um óculos social, multifocal. Tá aqui, ó, meu multifocal, social. Ótimo, estou enxergando tudo. E aí resolve fazer um multifocal solar e fala assim, olha, com o solar não tá legal. O social tá bom, tá ótimo, mas o solar não tá legal. E aí, muitas vezes, nem vou até a empresa para fazer assistência técnica, porque a primeira pergunta que eu faço é, tá, o social, qual que é a dioptria? Aí ele fala assim, mais ou menos algo do tipo assim, olha, é menos 4,75 com menos 0,50, com adição de 2. Então, peraí, se é menos 4,75 é um míope. Você fez a lente solar em cor cinza, não foi? O cliente para e fala assim, ué, e como é que você sabe disso? Falei, eu não sei, mas o cliente sabe. Gente, curiosamente, se você pegar um míope, ele não se adapta à cor cinza ou verde. Ele se adapta mais à cor marrom. O hipermétrope, ele se dá melhor com a cor verde ou cinza. Ele não se dá muito bem com o marrom. O que explica isso? Explica que no teste bicromático, a gente percebe que o míope se dá melhor com o vermelho. E o vermelho está presente na pigmentação do marrom, enquanto o hipermétrope se dá melhor com o verde. E o verde, ele está presente na pigmentação da lente cinza ou da lente verde. Essa regra, ela serve para todo mundo? Não. Cerca de 80% a 90% isso ocorre. O que gera, não é que gera um não estou enxergando, é um desconforto pelo filtro que ele está. Então, reparem que muitas vezes não é só uma questão de lente freeform para fazer uma não adaptação, até um conhecimento da questão de como se comporta o olho com a metropia de miopia ou uma metropia de hipermetropia e na decisão da cor do óculos solar. Se você que usa óculos, faça uma experimentação, ou você que não usa óculos, na sua empresa, pegue uma lente de cor marrom e uma lente de cor verde ou cinza e veja com qual você tem mais conforto. A orientação que eu dava para os meus alunos na venda do óculos solar era exatamente isso. Mesmo plano, pegue uma lente marrom e um cinza e veja qual que é a cor de conforto do cliente. E aí você começa a escolha do óculos solar, porque são coisas bem diferentes. Faça um teste até você mesmo e vai perceber que isso é bastante interessante. Seguindo, provavelmente, ao final deste trabalho, você terá condições de criar um procedimento ou checklist para um pré-diagnóstico mais eficiente e que ajude a solucionar casos de não adaptação o quanto antes. A ideia da questão da não adaptação é que você consiga dar solução rapidamente. Um ponto que é importante, gente. Não adaptação, ele é uma oportunidade.
Aqui na empresa onde eu trabalho, toda vez que alguém questiona, olha, não estou enxergando, nossa, a gente fica muito feliz. Por que feliz? Se a pessoa não está enxergando com um produto meu e eu consigo encontrar uma solução, significa dizer que no próximo cliente eu já evito esse desconforto, porque eu sei que solução eu apliquei. Então, a evolução do software de uma lente multifocal freeform, ele só ocorre a partir do momento que dá problemas. Se o software for excelente e não der problemas, não tem como evoluir. A pessoa vai parar e ficar assim, nossa, o meu multifocal é o melhor, não dá problemas. Isso é mentira. Sempre vai dar alguma questão de desconforto para o usuário. A não adaptação existe dois momentos. Isso é principal e importante você saber. O primeiro momento, ele é o controlável. O que é o controlável? Medidas, dioptrias, desenho do multifocal, características e assim por diante. Que é aí que a gente vai trabalhar hoje. E o não controlável é a percepção do usuário ou a sensação que o usuário tem. Isso não dá para a gente estudar. Eu já tive casos de pessoas que não gostou da armação e criou uma, vamos dizer assim, uma não adaptação mais emocional do que realmente lógico. E aí, trocando de armação, mas com o mesmo desenho, mesmas medidas, mesmo multifocal, falou que estava enxergando tudo. Então, a gente percebe que foi mais um bloqueio emocional do que realmente algo palpável tecnicamente. Então, tá aí. O que eu vou cuidar é exatamente dessa parte mais controlável da não adaptação. Seguindo adiante, então, passamos o diagnóstico, os recursos dos multifocais freeforms. A tecnologia freeform precisa ser melhor entendida. Existem os freeforms chamados standard, que não oferecem nenhum recurso a mais, comparados aos multifocais tradicionais. Esses normalmente são de preço baixo e muitas vezes usados como produto de entrada, principalmente marca própria. Gente, tanto que muitas vezes, num multifocal freeform standard, você não consegue fazer nada além daquela graduação que está na tabela de preço que você recebeu. Se você pedir para fazer diâmetros diferenciados para uma armação maior que você vendeu, ele não consegue. Se você perguntar se ele consegue fazer recursos de inset, que daqui a pouco eu vou explicar o que é isso, ele não consegue. Uma adição diferente daquilo que está na tabela, ele não consegue. Ou seja, então, é voltar aos multifocais antigos, que eu só tinha aquelas bases, aquelas adições, aqueles diâmetros, e o que estava na tabela de preço, professor? Basicamente é isso. Por isso são considerados standard. Vai ter muito desses multifocais no mercado? Nossa, gente, vocês não sabem como tem. Tanto que, quando eu vou falar do meu produto, muitas vezes a primeira coisa que a pessoa pergunta é quanto custa, quando, na verdade, não deixa nem eu falar o quanto vale. Quanto vale você não ter dor de cabeça? E quanto custa um cliente com dor de cabeça? Esse que você tem que pesar. Então, para que você não tenha dor de cabeça, vamos entender melhor quais são os recursos que um freeform pode oferecer. Vamos lá. Com isso, em uma não adaptação, não tem muito o que fazer num freeform standard. Freeform personalizados. Já oferecem alguns recursos de personalização, mas podem ser limitados. A quantidade de recursos que um freeform pode dar de personalização é muito grande, mas alguns usam apenas parte, por isso são limitados. Não oferece um pacote completo de recursos, você identifica no momento do pedido. Gente, eu conheço site de pedidos que só tem aqueles campos para colocar dioptria, DNP, quando é DNP de longe, muitas vezes tem DNP de perto, mas diz que não precisa usar. Não tem nenhum campo de observação que você possa interagir com o site de pedidos, essas coisas. Então, significa dizer que, de repente, pode ser que não seja nenhuma lente freeform personalizável, porque ele não sai de um site de pedidos tradicional. Se esse site de pedidos for igual ao que você fazia antes de existir o freeform, então como é que você consegue personalizar uma lente? Como é que você pode interagir com o programa dizendo que a pessoa precisa para tal coisa ou para outras coisas? Aí fica difícil. Dessa forma, até ajudar
a resolver um problema de não adaptação fica difícil, porque você não tem recursos. Então, tá aqui, ó. Se, por exemplo, você solicita uma adição diferente, né, atende, mas se junto pedir um inset diferente do padrão, ele não atende, assim por diante. Ou seja, dá um recurso, mas não dá o outro. E, por fim, os freeforms personalizados de alta complexidade. Oferecem muitos recursos de personalização, o que cria muitas possibilidades de mudança, principalmente em casos de não adaptação. Olha, aquela questão de que a gente falava antigamente, né? Olha, meu amigo, esse óculos não está legal? Não, não se preocupe, é só acostumar, ela tem que deixar de existir essa frase. Porque é só acostumar, a sensação que dá é que só tem isso para entregar. Então, do tipo assim, meu, passa 2, 3 semanas, quem sabe você se acostuma e aí você não vem aqui reclamar comigo. Então, é mais ou menos admitir que o produto que você tem não oferece nada para que tente melhorar a situação da não adaptação. Então, cuidado com essa frase. Aqui se incluem lentes com recursos de programação, capazes de produzir lentes para necessidades diferentes, como piloto de avião, helicóptero, esportistas, como tiro, sinuca e assim por diante. Multifocal de alta personalização, gente, sai do momento tradicional. Ele pode ser extremamente interativo. Isso significa dizer que tudo depende daquilo que o seu fornecedor oferece. Mas vamos usar esses recursos na não adaptação. Recursos dos multifocais freeform. Sendo assim, os recursos que vou expor a seguir podem ser atendidos ou não ser atendidos em casos de não adaptação, de acordo com a categoria do freeform que você vendeu. Então, se você vender um freeform standard, você tem nenhum ou pouco recurso para resolver uma não adaptação. Normalmente ele fala assim, vamos trocar de modelo, quem sabe ele enxerga melhor. Bom, só o fato dele admitir que trocando de modelo ele vai enxergar melhor, já significa dizer que você vendeu um freeform standard. Se de repente ele falar assim, ó, quem sabe se eu mudar o inset do produto, ele possa melhorar, aí você já sabe que você acabou de vender um multifocal freeform com alguns recursos. Agora, se ele já dá um pacote, isso significa dizer que você tem um freeform de alto nível e aí a não adaptação fica muito mais fácil de você resolver. Vamos então conhecer o que pode ser trabalhado. Ah, sim, por isso eu converso com o seu fornecedor para saber quais são os recursos que ele oferece. Itens avaliados numa não adaptação. Olha só, dá para você entender se a convergência que é da pessoa foi atendida pelo inset da lente, dá para entender se a altura antiga do óculos que ele usava, ou do modelo do multifocal que ele usava, ele é compatível com a altura nova, dá para saber se os desenhos aplicados no multifocal atende à expectativa visual, adições tradicionais versus vida moderna com adições diferenciadas. Ué, professor, por quê? Gente, muitos dos trabalhos de refração dos profissionais de refração, eles precisam ser atualizados. E aí, quando eu dou aula para residentes de oftalmologia, para optometristas e assim por diante, que são refracionistas, independente da questão, ela tem que passar por estar fazendo algo que foi nos ensinados a fazer há 40, 50, 60 anos atrás para o que a vida moderna exige. Você sabe que na loja, muitas vezes quando você entrega um multifocal e vira as costas para pegar uma tabela de perto, para ver se ele está enxergando de perto, não dá tempo, porque ele já saca o celular do bolso e fala assim, não estou enxergando. Quando você fica mais atento, percebe que a posição que a gente foi orientado a fazer a refração de perto, na tabela de perto, é como se fosse um livro, uma distância mais próxima, não, mais longe do rosto. O celular, instintivamente, as pessoas estão trazendo mais próximo do rosto. Então, existe uma diferença onde você fez o exame, com aonde ele posiciona como vai conferir o perto, que é a posição do celular. Isso
aqui na nossa empresa onde eu trabalho, fez com que a gente trabalhasse adições acima do 3,5 tradicional, porque a posição é diferente. E é mais fácil a gente entregar uma adição? Bom, aí vai de critérios, mas uma coisa que é importante, você, se quiser, então, que ele consiga enxergar o celular de forma correta, tem que perceber como foi feito o trabalho de refração para perto pelo profissional refracionista e orientar o seu cliente a colocar o celular na mesma posição. E o pior é que tem gente que fala isso, ó, aqui, por exemplo, eu não enxergo o celular, mas se eu fizer assim, ó, aí eu enxergo. Quando ele afastou, ele instintivamente disse aonde o profissional de refração fez o exame de refração. Reparem, por isso que aqui, quando a gente fala de adições tradicionais, eu não pude deixar de fora a questão da vida moderna, ok? Outro ponto, lentes multifocais com adição acima de 2 versus lentes ocupacionais. Gente, não tem como. Multifocal não resolve tudo. Você vai ter que fazer uso das lentes ocupacionais como um recurso para não adaptação. O multifocal vai ser muito bom para longe, muito bom para perto, e muitas vezes no intermediário ele deixa muito a desejar. E é exatamente nos multifocais com adição acima de 2. Isso significa dizer que todas as empresas de lente, você pode reparar, os produtos ocupacionais ganharam espaço. Tem agora várias opções, porque justamente a própria indústria de lente fora do Brasil percebeu que não tem mais como você fazer com o mesmo óculos tudo. Seria como se eu admitisse que com o mesmo sapato você faz tudo na vida. Não, tem hora que você quer um chinelo, tem hora que você quer um tênis, que com a mesma camisa você vai para todo lugar. Isso também não ocorre, né? Então, repare uma coisa. Por que só o setor de ótica você pode usar um produto para todas as ocasiões da sua vida? Não consegue, tá bom? Nós vamos falar sobre isso. E a importância do mapeador na não adaptação. Espera aí, isso para mim é novo. O que o mapeador tem a ver com a não adaptação? É saber se a queixa do usuário bate com o perfil do desenho do multifocal. A morfologia do desenho, ele tem que estar de acordo com a expectativa de visão. E se não tiver, ele vai gerar uma não adaptação. Então, reparem quantos itens nós vamos falar. Deixa eu ir adiante por causa do tempo também, né? Tá aqui, ó. Primeiro ponto, convergência versus inset. Vamos entender bem o que é isso. Quando você tem um caso de não adaptação para a visão de perto ou desconforto quando o cliente olha para longe e procura uma melhor posição para enxergar de perto, na maioria dos casos está ligado ao desencontro entre a convergência e o inset. Convergência é a diferença encontrada entre o DNP de longe e o DNP de perto. É pessoal do usuário. Então, convergência é da pessoa. E ninguém tem convergência um igual ao outro, e em muitos casos, a gente já chegou a quase 60%, a convergência do olho direito é diferente do esquerdo. Quem é que tem o corpo do lado direito, espelho do lado esquerdo? Não tem. Até diferenças pequenas, como o meu dedo aqui, ó, um é maior do que o outro. Isso significa dizer que como é que eu vou admitir como óptico que o meu olho direito se comporta exatamente igual do que o meu olho esquerdo? Na maioria das vezes, não. E como é que você consegue comprovar isso? Tirando a DNP de longe e a DNP de perto. Então, se o seu multifocal não tem como você colocar o DNP, não tem como você colocar o DNP de perto, já pode desconfiar que você está vendendo um freeform standard. Se ele já aceita, já pode ser um personalizável, né? Mas se é de alta complexidade ou de baixa, vai depender dos outros recursos. Inset. Essa palavra começou a ficar muito famosa com a entrada do multifocal freeform, mas já é usada há muito tempo pela indústria de lentes, tá ok? Inset é a diferença programada na posição do centro do campo de longe com o de perto na lente, conforme a convergência. Então, ele é da lente.
Enquanto convergência é da pessoa, o inset é da lente. Você não pode falar qual que é o inset que a pessoa tem, assim como você não pode falar que convergência a lente tem. Então, na lente é inset e na pessoa é a convergência. Então, os dois, um referente à pessoa e o outro referente à construção da lente, precisam estar alinhados. Se isso não ocorrer, provoca uma não adaptação. Como conferir se essa sincronia dos dois foram atendidas? Primeiro, se o fabricante da lente solicitar DNP de longe, de perto, a possibilidade de atender é grande. Mas o ideal seria que isso fosse explicitado. Hoje, o que eu diria é que você tem todo o direito de auditar a empresa que está oferecendo o produto para você. Então, ó, por exemplo, eu prometi para você que o meu inset vai atender a DNP. Se a DNP de longe de perto tiver 2 milímetros, o meu inset tem que ser de 2. Se tiver 4, o meu inset tem que ser de 4. Mas como é que você consegue saber se eu entreguei o de 4 ou de 2? Esse é um recurso que você tem que cobrar da indústria que está te vendendo esse produto. Como você consegue auditar ele, ok? Pergunte para eles. Segundo, se ao informar os dois DNPs, o fabricante disser que não precisa, ou que para perto basta tirar 2,5 milímetros, então é inset padrão e não será atendido outra medida para correção de não adaptação. Aí, se o problema for esse de convergência, a não adaptação vai ser difícil. Não, faz como eu ensinava, como fazia antigamente, porque você está vendendo, na verdade, uma lente de multifocal padrão, semi-acabado, convencional, coisa assim. Quantas e quantas vezes ensinei meus alunos a montar pelo DNP de perto. Então, já que eu não consigo centralizar o de longe e atender o de perto, então vamos centralizar o de perto e o longe se adapta, porque o campo é maior, porque a dioptria é menor, o deslocamento de 2 milímetros lá para longe vai ser menos impactante do que de perto. Então, se um dia alguém que te vendeu um freeform disser que, nesse caso, monte pelo DNP de perto, agora, com certeza, você vendeu um freeform standard. Não é um freeform personalizável ou de alta tecnologia, tá bom? Terceiro, a forma de conferir o inset, o único jeito, gente, é com um mapeador. Análise dos mapas para ter certeza que o novo inset foi produzido na lente. Lensômetro não consegue, não dá. Mesmo uma pessoa experiente vai ter dificuldades, né? É lógico que numa adição de 3 é mais fácil do que numa de 1, mas mesmo assim o jeito correto é com mapas. Vamos entender então o que seria o mapa e o inset. Esse daqui é um mapa de um multifocal, num inset padrão de mercado. O verde é o centro do campo de longe. Repare que a bolinha preta está lá. O vermelho é o centro do campo de perto. Repare que a bolinha preta está lá no topo do vermelho também. Então, o padrão de mercado é 2,5. Esse é o 2,5. Agora, se de repente você tem um mapa diferente como esse, olha lá o vermelho, está totalmente fora da bolinha preta. Aí você repara que esse daqui foi feito um inset de 0, ou seja, para a pessoa que não tem convergência. Então, se a pessoa, você tirou o DNP de longe de 33, de perto deu 33, você não pode entregar esse mapa do meio, que ele não vai encontrar o campo de perto. Olha só, está lá no finalzinho de perto lá. Ele não está no meio de perto, esse tradicional de 2,5 que está no meio, porque ele não tem convergência. Então, o que foi feito? Um freeform de alto nível desloca o campo de perto ou centro de campo de perto bem debaixo do campo de longe. Aí o olho pode descer reto e enxergar. Mas também você pode ter um inset totalmente fora. Repare que agora você tem um mapa onde o topo do vermelho está bem fora da bolinha preta. Com isso, a gente entrega um inset de 4 milímetros. Ou seja, a convergência hoje, ela comanda o desenho do multifocal freeform de alta complexidade, desde que você informe qual o DNP de longe e o DNP de perto. O que impacta isso na qualidade de visão? Vamos ver. Freeform de altas complexidades. Assim, ó, o mercado disse que era esse o comportamento do olho.
Ele sai lá no longe, passa pelo intermediário, chega no de perto, acompanhando aquela linha roxa que foi programada para 2,5 milímetros. Como se todos nós fôssemos robô enxergando desse jeito. Só que se você pega uma pessoa que de um lado não tem nenhuma convergência e de outro lado ele tem uma convergência fora do padrão, o correto seria que fosse desse jeito. Ó, a linha roxa acompanha no olho direito, sem convergência nenhuma, então está em cima da linha vermelha. O olho esquerdo convergiu mais, em vez do roxo ter o 2,5, vai acompanhar o centro do olho. E aí vai pedir os mapas corretos. Esse profissional mandou essas DNPs, um lado sem convergência e um lado com convergência excessiva. Aí a gente fez os mapas dos multifocais e foi verificar se ele está batendo certo lá ou não. Então, um lado, o campo de longe e o campo de perto foi atendido, sem convergência nenhuma. O outro lado, com uma convergência maior, também foi atendido. Gente, resolvemos um problema de não adaptação por questões em que a convergência e o inset da lente não estavam sincronizados. Mas aí, um freeform de alto nível pode fazer isso. Da próxima vez que um cliente falar assim, ó, para eu enxergar de perto, o Honda, eu tenho que fazer assim, ó, dar uma viradinha, aí eu enxergo de perto. Você pode ter certeza, se ele tem que estar virando, é porque o campo de perto não estava naquela posição. E se não estava, tira o DNP de longe, DNP de perto e verifica se está nos 2,5 que o mercado falou. Se você encontrar de mais ou de menos, passa isso para o seu fornecedor de lente, que se ele tiver uma lente de alta complexidade, pode fazer o mapa correto, com o inset correto dentro da DNP, ok? Seguindo, então, altura antiga e altura nova. Olha, isso é algo importantíssimo, porque tem gente que fala assim, ó, moço, eu pego o celular, não enxergo aqui, ó, só enxergo aqui embaixo, ó, aqui, ó, quase na barriga. Então, isso significa dizer que o centro de longe e o centro de perto ficou mais embaixo. Por isso que ele só enxerga aqui na barriga. Mas por que ele quer enxergar aqui nessa posição? Muitas vezes por causa da armação antiga. Vocês sabem que até uns 3, 4 anos atrás, essa vertical da armação era bem estreita, como a armação que eu estou usando agora. Hoje, você tem essa vertical gigante. Então, uma vertical antigamente, quando grande, era 30, 32, o normal era 28, 29. Hoje você tem verticais, né, ou vertical da armação, de 38, 42. Então, significa dizer que a mudança do design da armação, ele foi muito grande. Então, vamos analisar como isso é feito. Costume de uso. O ideal é verificar se a armação antiga e a nova tem vertical muito diferente. E para os mais técnicos, saber se antes usavam multifocal de corredor curto, médio ou longo. Então, se de repente ele usava um curto porque a armação tinha vertical pequeno, e nesse multifocal novo, fala assim, não, a altura não se preocupe, que o freeform calcula, pode ser que ele não saiba o que o cliente seu já estava acostumado. Aí ele vai ter só como referência a vertical da armação nova e ele vai te oferecer um longo. Daí não bate o costume com o que foi oferecido. As mudanças constantes da moda não alteram a ergonomia do olhar e provocam desconforto ao se fazer o projeto novo sem analisar o antigo. Então tá aqui, ó. Supondo que antes seu cliente usasse esses óculos, que provavelmente tinha um projeto de multifocal com a cruz de montagem, campo de perto, dentro da armação. Então significa dizer que estaria assim, ó. Reparem lá no centrinho do olho lá. Pronto, centrinho do olho tem a cruz de montagem, o campo de perto está dentro da armação com deslocamento correto. Beleza. Ele passou com esse óculos 3, 4 anos. Só que agora a moda da armação mudou. Com a moda da armação mudando, esse que era o óculos antigo vai escolher um novo. Ao pegar os óculos novos, reclama que não enxerga de perto ou tem que olhar bem para baixo. O que pode estar ocorrendo é que o centro do campo de perto esteja mais baixo do que ele estava acostumado, provavelmente pela troca da armação. Olha como é que era o óculos antigo, olha o óculos novo que ele escolheu. Bem diferente. Mas, professor, está tudo certo. Olha a cruz de montagem no centro do olho. Olha o campo de perto dentro da armação. Então, por que ele está reclamando? Pelo costume de uso. Vamos comparar os dois agora.
Então, está aqui um. Nesse caso, desde que a lente permita, deve-se manter o comprimento do corredor igual ao de costume, para oferecer o conforto esperado. A lente precisa ter flexibilidade de altura ou altura variável. Então, repare, esse era o óculos antigo, esse o novo. O centro do olho está igual para os dois, mas a altura onde está o campo de perto está bem abaixo. E aí ele reclama que não enxerga. O ideal, então, é você pegar a posição do óculos antigo e replicar no óculos novo, mantendo o alinhamento do campo de perto no ponto correto. Para que isso ocorra, gente, precisa ver se no site de pedidos de vocês vai estar escrito algum campo de observação para dizer, olha, antigamente ele tinha uma armação de vertical 28, agora está usando de 42. Porque isso, para o programador que sabe mexer com freeform, já é um referencial de qual que tem que ser a altura. Ele estava acostumado com a altura curta do comprimento da progressão, né? Entre longe e perto. E aí ele não pode dar um longo. Ou se você já sinalizou, ó, faz multifocal com altura 14, porque ele usava um super compacto no óculos anterior, já ajuda e evita esse desconforto na hora da entrega. Então, repare que são detalhes, mas muitas vezes uma não adaptação é só esse detalhe e já resolve. Agora, em vez de eu utilizar um projeto baseado na armação que ele escolheu, eu vou oferecer um projeto baseado no costume de visão dele antigo, que era um multifocal compacto, para manter certo. Mas, professor, quando faz isso, o que acontece no freeform na parte de baixo da bolinha nessa armação grande? Ele deve manter a dioptria de perto correto, ou seja, é um campo de perto limpo, ele não pode fechar, tá? Então, tem que saber se o programa que está sendo utilizado nesse freeform é de alto nível. Vamos seguir, beleza. Com isso, então, o que aconteceu? Altura antiga versus altura nova. Sempre que o cliente reclamar que só enxerga perto, olhando bem para baixo, podemos imaginar duas situações. Uma, do ângulo pantoscópico, e muitas vezes já trabalham esse ajuste. Você já faz a questão da inclinação da armação, ângulo pantoscópico, fez tudo. Então, lembre-se, pode ser a questão da altura. E o segundo é esse caso que falamos, o do comprimento do corredor, que o multifocal freeform de alta complexidade atende. Então, está aqui, ó. Altura antiga versus altura nova, resolvida. Mais um recurso de um freeform de alto nível. Outro ponto é desenho, expectativa de visão, né? Então, que nem eu disse hoje, os desenhos ou morfologia dos desenhos, elas podem ser trabalhadas desde que o freeform tenha essa capacidade. E a questão da expectativa de visão. Hoje, as lentes freeform de alta complexidade podem alterar sua morfologia de desenho de acordo com a necessidade do usuário. Essas necessidades podem ser característica da metropia. Como assim, professor? Míope. A maior necessidade é para longe. Então, eu não posso dar um multifocal de campo de longe fechado. Eu preciso dar um multifocal de campo de longe mais aberto. Hipermétrope. A expectativa de visão é de perto. Tanto que o hipermétrope é assim que coloca o óculos, quer ver se está enxergando bem o celular. Então, eu não posso ter um multifocal de campo de perto fechado. Eu preciso melhorar o campo de perto. Mesmo que sacrifique longe, o foco dele é a visão de perto. Então, isso já ajuda. Necessidades da ocupação profissão. Então, o segundo item que está aí. Poxa, o cara é um motorista. Ele precisa de mais campo de longe. A pessoa é um protético dentário. Precisa de mais de campo de perto. Então, essas dicas fazem a gente mudar o desenho do multifocal para te atender. Mas eu não preciso mudar de multifocal, que antigamente para o míope eu vendia o multifocal A, para o hipermétrope eu vendia o multifocal B. Sim, eu também ensinei assim, porque os desenhos eram fixos. Então eu sabia que o modelo A era melhor para o míope e eu sabia que o modelo B era o melhor para o hipermétrope. Hoje o modelo A tem que resolver o problema do míope, do hipermétrope e assim por diante, porque a morfologia do multifocal freeform ela pode ser alterada, ok? Terceiro ponto, expectativa de visão. Então, muitas vezes, quando você vende o óculos, faça uma pergunta. Esse óculos, senhor, o senhor foi fazer por quê?
Nossa, porque agora eu vou ler uma Bíblia aqui e não consigo ler as letras. Então, você sabe que a expectativa de visão dele é de perto. Isso pode alterar a morfologia do multifocal. Não, que agora vou usar o computador e aqui ó, fica difícil de ver. Então, você sabe que a expectativa de visão dele é para o intermediário. E aí nós vamos ter que saber se a gente consegue melhorar o intermediário dele. Não, é que assim, ó, eu vou te contar. Eu trabalho como agrimensor e, de repente, eu preciso enxergar 20 metros. Ou, sei lá, eu trabalho como atirador, né, esportivo, e eu tenho que enxergar 20 metros. Então, ele precisa ter uma visão para longe privilegiada. Por isso que ter a questão da expectativa de visão atendida é uma grande solução para não adaptação. E atividades especiais ou esportivas, né? Quando eu digo atividades especiais ou esportivas, eu tive um caso de um cirurgião cardíaco, que ele precisava ver muito bem para baixo, porque ele ia fazer a operação, e meio que inclinado para ver o monitor da tela que estava acompanhando o andamento da saúde do paciente dele. Então, tivemos que fazer um multifocal meio que inclinado, atendendo a perto, meia distância próxima. Foi praticamente um ocupacional diferenciado. Então, desenhos hoje não estão apenas nos multifocais, eles podem estar também nos ocupacionais. Com isso, a interação entre o comprador e o site de pedidos de lente precisa ser detalhada. Se o site não permitir essa interação, significa dizer que o produto não oferece essa opção ou recurso de personalização. Aí a não adaptação fica mais difícil você resolver. Em caso de não adaptação, é fundamental o produto poder alterar sua morfologia de desenho para atender à dificuldade de visão relatada pelos usuários. Ok? Exemplos de morfologia de desenho. Antes de eu seguir aqui, André, se tiver alguma pergunta, qualquer coisa, pode me interromper a hora que for necessário, ok? Então, vamos lá. Reparem, essa morfologia de multifocal, ele privilegia o campo de longe, mas notem que perto ele fechou. Não tem como. Se alguém falar assim, ó, meu multifocal é maior campo de longe, maior corredor, maior campo de perto, isso não ocorre. Se você aumentou um ponto, vai ter que reduzir outro ponto. Mas, professor, o senhor pode afirmar isso? Claro, eu tenho um mapeador aqui. E com o mapeador, eu sei que se eu abrir o campo de longe, eu fecho o campo de perto. Posso ter um equilibrado. O que seria isso? Tento dar o maior campo de longe possível, o maior corredor possível e o maior campo de perto possível. Gente, o desenho equilibrado é excelente para a pessoa de adição 1, 1,25, 1,50, porque ele estava acostumado a ver bem em tudo que é direção e de todas as maneiras. Então, eu tenho que dar o melhor de cada ponto. Por isso, o equilibrado é a melhor solução. Ou também posso ter aquele que privilegia o campo de perto. Então, se de repente você queria um bom campo de perto, está aí. Mas reparem que quando eu abri o campo de perto, eu fechei o campo de longe. Reparem os dois desenhos da ponta. Não tem como. Se eu abrir longe, fecho perto. Se eu abrir perto, fecho longe. Isso daí, ele é básico em qualquer multifocal. A gente não consegue, por enquanto, mudar a física, ok? Se o fornecedor das suas lentes tiver esse recurso de mudar a morfologia do desenho, na não adaptação fica fácil a correção, desde que saibamos a expectativa visual, combinado com o desenho certo. Por isso que eu disse que no diagnóstico, gente, já é muito importante a gente ter um direcionamento. Se lá no diagnóstico ele falou que queria, não está enxergando de perto, e eu tiver um mapeador, eu vou analisar como é que está o mapa de perto. Se o mapa de perto me mostrar que foi estrangulado, já tem a solução. Já vou oferecer uma morfologia de campo de perto maior. Então, tá aqui, ó. Naquele diagnóstico, é muito importante a gente ter pelo menos uma dica do que está acontecendo. Observação. O desenho equilibrado é um recurso usado para jovens presbitas. Como eu disse, adições entre 1 e 50, pois ainda tem reserva acomodativa. Outro ponto importante, que pode ser acionada desde que o desenho permita. Alguns multifocais de alto nível, eles conseguem entender a reserva acomodativa do olho. O que significa dizer isso? Ó, se a pessoa
ele vai usar uma adição 1, significa dizer que o cristalino dele ainda acomoda pelo menos 2. Então, ele tem um poder acomodativo. Por que não usar esse poder acomodativo a favor do desenho do multifocal? A rampa que vai da área útil ótica até a distorção maior, ela pode interagir com essa acomodação. Em produtos de alto nível, isso ocorre, ok? Está aqui. Então, mais um resolvido. A questão de conseguir o desenho com expectativa visual dentro daquilo que o seu paciente está falando da não adaptação. Vamos ao outro item, então. Adições tradicionais versus vida moderna com adições diferenciadas. Aquilo que eu disse, está aí a moça lendo aí o livro, então você tem uma necessidade. Hoje as atividades das pessoas são bem diferentes de quando foram criados multifocais, próximo da década de 50, década de 60. Com isso, a necessidade visual são diferentes. Ó, repare uma coisa curiosa. Nós estamos tentando resolver as dificuldades da vida atual usando um projeto de 60, 50. Seria como se, de repente, eu tivesse um caminhão da década de 50 para carregar coisas de hoje. Um carro da década de 50, quando hoje está entrando eletricidade. Naquela época era carburador. Então, reparem como os outros setores evoluíram com o tempo, acompanhando a necessidade da vida moderna, mas na ótica ainda tem gente oferecendo solução do século passado para atender a vida moderna. Pense e reflita sobre isso. Antes, a distância para perto era o ponto onde era confortável ler um livro. Hoje a coisa mudou. Hoje o ponto de referência é a distância de ver o celular, uma distância menor. Por isso é necessário ações maiores. Gente, por que eu estou colocando o celular? Olha, dos equipamentos eletrônicos, o que você carrega o dia inteiro e muitas vezes esquece de tirar à noite, porque eu sei de gente que dorme com o celular na mão, é o celular. Então, ele é basicamente o ponto de referência. E nesse momento atual da saúde, ele virou quase que uma ferramenta. Porque eu conheço muita gente que faz live, né, ou assiste às aulas por live usando um celular, né, não um computador. Então, reparem como esse aparelho está chegando a tudo. Tanto que eu conheço gente que não compra mais despertador, não compra mais máquina fotográfica, não compra mais agenda, porque está tudo no celular. Então, ele virou grande referencial da necessidade da visão de perto. E aí, como eu disse, adições diferenciadas. Se antes as adições variavam de 1 a 3, hoje, conforme a situação, é necessário adições maiores ou menores. Então, verifique exatamente qual as adições que o seu fornecedor oferece. E também ocorrem situações onde o profissional de refração desconhece esse recurso. Olha, eu tenho muita gente que faz refração e ainda acha que os multifocais eles estão na adição de 1 a 3 ou de 1 a 3,5. E aí, quando tem uma percepção de uma adição maior, começa a ter dificuldade. Então, o que ele faz? Ou hipercorrige para longe, ou diminui a dioptria de perto, e perde para tentar se adaptar. Ele faz meio que um ajeitozinho. Não, hoje não é mais necessário isso. Se você encontrou uma adição de 4, tudo bem, manda. Se o programador lá do Freeform, se a máquina atender, se o software atender, ele tem que te entregar isso daí. Então, fica aqui que a gente quer corrigir a tudo, ok? E já vi casos de prescreverem 2 óculos separados, pois não tinha adição no mercado. Então, por exemplo, faz assim, ó, para longe você precisa de 1 e para perto você precisa de 5, mas não tem adição de 4 no mercado. Então, faz em óculos separado, que é a melhor coisa que você tem. Ou seja, a gente regrediu 3 passos atrás, na época que nem bifocal existia, para que resolva um problema de uma adição diferenciada pela questão da vida moderna. Tá bom? Seguindo. Professor. Opa! Consegue me ouvir? Aqui o Michael, ele está dando Sim. uma sugestão. Claro. Seria interessante alguns exemplos de marcas e modelos de lentes em relação à expectativa visual. Então, como eu sou de uma empresa de lentes, né, eu acho um pouquinho desagradável a gente falar dizendo de uma marca ou de outra. Se o Michael me permitir, eu poderia falar no particular, para que não fique assim, como se eu expus uma situação de alguma empresa ou não.
O mais importante, Maicon, já que você falou isso, e você tem acesso a todas as indústrias de lentes e laboratórios de lentes do Brasil, não só aqui de São Paulo, só que agora você tem recursos para fazer a pergunta certa. Chegar lá para saber se o produto dele atende ou não e como atende. Eu acho que isso está o meu papel do professor. A partir do momento que ele dizer atende, então você fala assim, como é que atende? Ah, é desse jeito? Beleza. Aí vamos tratar de negócios, vamos tratar de prazo, preços e assim por diante. Só que daí você sabe que está utilizando de recursos de alta tecnologia. Mas, olha, eu conheço muitos produtos bons no mercado, das grandes indústrias, né? Sejam elas alemãs, francesas, japonesas, e também conheço bons laboratórios que também têm bons recursos, estão eles em São Paulo, conheço alguns no Rio Grande do Sul, né? Também já vi laboratório bom em Santa Catarina, ou seja, cada estado tem seu laboratório de referência também. Então, eu acho que é mais importante você consultar, saber se ele está entregando esses recursos. Gostaria de colocar que não estou fugindo da responsabilidade de responder, mas sim que eu também não tenho domínio sobre os produtos de todos os laboratórios e todas as indústrias o que estão fazendo. Aí seria desagradável se eu esquecer de alguém nesse momento, tá bom? Tudo bem? André, posso seguir? Sim, professor. Ele agradeceu a sua resposta e está Oh, gostando que muito bom. da explanação do professor. Que ótimo, que ótimo. Fico feliz então. Espero que eu tenha ajudado a repensar ou ver diferentemente uma lente freeform. Então, voltando aqui, adições tradicionais e vida moderna com adições diferenciadas. Na verdade, é uma limitação do seu fornecedor ou do software ou do equipamento. Mas, se for um freeform de alta complexidade, pode atender a adições maiores. Então, tá aqui, ó, adições tradicionais versus vida moderna com adições diferenciadas resolvida. Isso significa dizer que foi mais um caso de não adaptação que vocês não sabiam que um freeform tem recurso para atender. Isso mostra que a gente pode evoluir, tá ok? Lentes multifocais com adição acima de 2 versus lentes ocupacionais. Na empresa que eu trabalho, já é comum. Quando dá uma não adaptação, principalmente para o intermediário, a primeira pergunta que qualquer representante da minha indústria, da empresa onde eu trabalho faz é: qual a adição? 2,5. A gente já fala, faz um ocupacional. Por quê? Porque não tem como eu abrir mais o intermediário. Gente, isso é física, não é uma questão de desenho, não é uma questão de tecnologia de freeform ou convencional, não, não. Nós estamos tratando do desenho físico de um multifocal. Vou tentar explicar para vocês verem. Outro ponto crítico é o discurso no momento da venda, onde alguns vendedores prometem que o multifocal irá atender a todas as necessidades, esquecendo que a vida mudou e nossas necessidades visuais também. Então, eu vou contar como eu comecei vendendo o multifocal no final dos anos 70, em 79. Em 79, a gente não tinha computador, a gente não tinha muita necessidade de visão intermediária e focava mais no de longe e de perto. Tanto que o grande mote do multifocal, para vender, a gente falava que ele era invisível, não tinha divisão do bifocal. Olha como é que era o recurso daquela época. Então, se eu estou admitindo que um produto não tem a divisão do bifocal, significa dizer que a visão que ele esperava era longe e perto. E eu entregava assim: repare, senhor, que agora o senhor enxerga muito bem de longe, muito bem de perto e não tem aquela divisão. Em nenhum momento eu falava que ele ia enxergar um computador no final dos anos 70. Isso significa dizer que aconteceu o quê? Aconteceu que o produto mudou. E aí, o produto mudando, a gente vai trabalhar aqui. Há 20 anos atrás, não tinha computador, nem portátil, nem... só um minutinho. Nem o portátil... Opa! Bom, nem o portátil, nem o celular, não tinha nada aqui, ok? Desse modo, era basicamente trabalhar os recursos das lentes chamadas digitais. Vamos seguir adiante aqui. André, está me entrando uma página que está bem no meio da apresentação aqui. Deixa eu ver se eu consigo fechar. Pronto, acho que eu fechei. Tá. Ok. Então, esse passa o slide, passou.
Hoje as lentes ocupacionais são recursos importantes na não adaptação, principalmente em casos de presbitas com adição acima de 2. Gente, isso daí é uma física que eu vou mostrar como funciona a matemática do multifocal. Lentes com adição acima de 2 possuem corredor estreito, isso eu não tenho que fazer, e avanço rápido. O que significa dizer isso? A 1 milímetro que ele desça, em vez de aumentar 0,12, 0,25, pode dar um salto de óptico de 0,50, o que ele perde foco. Tanto que tem gente que fala assim, ó, eu mexi um pouquinho assim, sumiu. É só aqui, ó, não posso nem mexer o pescoço. Por quê? Porque o avanço é muito rápido. Compromete o corredor intermediário. Vamos lá. Tá aqui, ó. Eu estou com um desenho de um multifocal de altura 14, que é o multifocal crítico, onde para longe é 0 ou plano e adição de 1. Isso significa dizer que lá na cruz de montagem ele tem que ter 0 e lá embaixo na bolinha ele tem que ter 1. Tá aqui. Longe 0, perto 1. No meio deles tem o corredor de progressão, onde você vai colocar o 0,25, o 0,50, 0,35. Se você tem um multifocal de 14, do centro da lente até a cruz de montagem tem 4 milímetros, sobra 10. E se no campo de perto você tiver 4 milímetros, na prática o corredor só tem 6 milímetros. 6 milímetros dividido por 0,25, 0,50, 0,75, dá para cada um deles 2 milímetros. Ou seja, por 2 milímetros o seu olho transita numa dioptria regulada e 0,25 em 0,25. É muito suave. Por isso que a pessoa não reclama que no intermediário não tem visão, porque ele é muito suave. Com isso, amplo campo de longe, corredor suave e largo, amplo campo de perto, fácil adaptação. Isso realmente ocorre, professor? Vamos lá. Vamos conhecer o mapa. Tá aqui o mapa, gente. Esse que é o mapa do multifocal. No fundo, ele consegue enxergar até a primeira divisão lá. Então, fica um campo de longe muito aberto, um corredor muito largo e um campo de perto extremamente aberto. Agora, imagine que a mesma pessoa, usando o mesmo multifocal de altura 14 milímetros, ficou 5 ou 6 anos sem ir no médico, no refracionista, quando volta a adição pula para 2. Naqueles 6 milímetros que eu tinha que compactar 0,25, 0,50, 0,75 para chegar no 1, agora eu tenho que compactar todas as dioptrias para chegar no 2. Desse modo, eu vou ter que colocar plano para longe, 2 para perto, e lá eu vou ter que acondicionar o 0,25, 0,50, 0,75, 1, 1,25, 1,50, 1,75. Não tem como. O que vai acontecer é que você vai ter o estrangulamento, e aí você vai ter aqui o seguinte, menos de 1 milímetro para cada dioptria. Vai ter bom campo de longe, corredor mais estreito, campo de perto menor, boa adaptação. Mas, e o mapa? Olha só como é que ficou o mapa, gente. Estrangulou o corredor, de longe subiu e o de perto fechou. Não tem mágica. Agora, e se ele chegar em 3? Nossa, aí o intermediário eu não tenho o que fazer. Tá aqui plano para longe, 3 para perto, e aí você vai ter que colocar o 0,25, 0,50, 0,75, 1, 1,25, 1,50, 1,75, 2, 2,25, 2,50, 2,75. Por isso que um tantinho que ele desça o olho no corredor, já pula para 0,75. Salta de plano para 0,75. Aí não está nem bom nem em um lugar nem outro. E ele fala assim, se eu mexer um pouquinho o olho, sumiu. Com isso, tem menos, aproximadamente meio milímetro para cada dioptria. Meio milímetro o olho andando, não dá nem para perceber que andou meio milímetro. E aí você tem 0,25 de salto de dioptria. A imagem fica toda borrada. Campo de longe com lateral comprometido, corredor estreito e rápido, perto limitado, adaptação demorada, porque hoje em dia ele quer um intermediário bom. Desse modo, olha um desenho. Ficou muito complicado. Agora, só para vocês terem uma ideia, lembra? Partindo da adição 1 para o 2, para o 3. Isso significa dizer que o ideal para a adição entre 2 e 3, onde vocês podem ver que o mapa ficou estrangulado, é fazer o ocupacional. E aí eu recomendo para principalmente
quem reclama de visão no computador. Peça para ele fazer um ocupacional para uso no computador. Eu usava um multifocal para o computador, começou a me dar dor de pescoço por causa da produção, da posição do pescoço. Quando eu coloquei um ocupacional, né, que é esse que eu estou usando, é um tablet, aí ficou bom para o computador. Aí eu tenho outro meu social para andar, porque além de enxergar bem, eu quero estar confortável corporalmente. Então é algo que foi, vamos dizer assim, valoroso para mim, não foi custoso. Em vez de me custar ter 2 óculos, para mim foi valioso ter 2 óculos porque me deu saúde corporal. E isso é algo que você pode falar para o seu cliente final, ok? Seguindo, devido ao estrangulamento do corredor e transição rápida, a recomendação são as lentes ocupacionais, que podem ser diferentes de fornecedor para fornecedor. Por isso, se informe com o seu fornecedor sobre a disponibilidade. Antigamente, o ocupacional era meia distância, para 3 metros. Hoje, você tem fornecedor que tem ocupacionais para 2 metros, 4 metros, 1,30 m, sei lá, 60%, 40%. Então, entenda bem como é que funciona o ocupacional do fornecedor da sua lente, tá bom? Para que você saiba, na não adaptação, qual que é o melhor ocupacional que vai resolver essa não adaptação, nesse caso específico, principalmente para meia distância. Então, está aqui, lentes multifocais com adição acima de 2, resolvidas com lentes ocupacionais, bonitinho. E chegamos à importância do mapeador na não adaptação. Isso é um negócio meio que complicado, né? O mapeador é um instrumento fundamental na análise da morfologia dos multifocais. Abaixo alguns exemplos de mapas e suas diferenças. De um lado, colocamos o mapa do desenho da lente de uso e do outro lado, a lente sugerida. E vamos perceber as diferenças e prováveis não adaptação. Então, tá aqui, ó. Esse é um mapa real. Ele tá cortadinho porque é de um óculos mesmo, por isso que parece meio ovaladinho. Amplo campo de longe, muito amplo, mas cadê o campo de perto, gente? É um negocinho de nada lá, ó. É uma bolinha. Esse é chamado desenho oriental e, curiosamente, essa lente foi feita no Japão. É uma DKC que veio para o Brasil que disse que não encontrava multifocal nenhum. Ela perdeu muito campo de perto. Aí vamos ver o mapa do óculos que foi entregue. Olha lá, abriu muito campo de perto e, com isso, o campo de longe foi para lá em cima. Reparem que a área amarela que está do lado esquerdo, olha o tamanho do amarelo do lado direito. Repare onde é que foi parar o verde. Aí o campo de longe dela sumiu. Mas lembre-se, a queixa dela não era com perto. Então, por que foi dar um desenho com um campo de perto maior para ela? Tinha que ser uma morfologia de desenho similar. Então, em casos de não adaptação, quem tem um mapeador bom, ele pode desmontar a lente do óculos de uso, de conforto da pessoa, levar no mapeador, verificar qual que é o desenho que foi aplicado, verificar se o software dele atende e fazer um mapa semelhante, parecido. Porque copiar não pode, que aí seria, vamos dizer assim, questão de ética profissional, né? Então, a gente vai colocar um desenho similar, parecido. Um outro caso foi esse daqui, ó. Esse já é diferente. Repare que foi dado um campo de perto muito grande, um campo de longe grande, estrangulou o corredor. E aí, tenho aqui o seguinte, fechou o campo de longe dele. O corredor estrangulou mais e o campo de perto diminuiu, ou seja, a pessoa não gostou de nada desse óculos que recebeu. Mas só foi possível detectar isso através do mapeador. E aí, o que tivemos que fazer? Mudar completamente com um desenho suave, abrindo o campo de longe, esquece a questão, tentando melhorar o campo de perto e perder um pouco no intermediário. Mas o mapeador hoje, na não adaptação, ele é um instrumento muito útil, ok? Observe o mapeamento da lente pode comprovar o motivo da queixa de visão e, com isso, mudar o desenho para o mais próximo do que ele já usava ou estava acostumado. Isso é possível desde que o software e máquinas do seu fornecedor ofereçam esse recurso. Outro ponto importante é a gravação. Se a lente é freeform, a gravação está do lado côncavo ou interno e é gravado depois de surfaçado. Gente,
Uma lente freeform, a gente primeiro faz a morfologia do desenho, constrói ele e depois grava. Então, é nós que gravamos uma lente freeform. Ele não vem gravado no bloco, porque daí seria um convencional ou um digital. Não, a gente surfaça e a gente grava. O que significa que o fabricante garante que colocou as marcas de referência para gabaritagem de montagem ou conferência no ponto correto. Isso tem que ser o mínimo. Mas pode ocorrer da gravação estar fora da posição correta. Com isso, teremos uma não adaptação. Está aqui, ó. Importância do mapeador na não adaptação, de novo. Concluindo. A gravação está correta, alinhada com o desenho. Você vê que as duas bolinhas estão lá, e se a gente alinhar aqui, ó, perfeito. Está lá a distância do campo de longe, do campo de perto, então não tem problema nenhum. Mas olha só o que pode acontecer. Se você gravou de forma incorreta, porque na hora de gravar girou a lente, que nem gira na hora da montagem, coisas desse tipo assim, não adianta o montador ir gabaritar a lente, não adianta, depois do desconforto do cliente, ele falar que você gabaritou a lente e tal, tudo, porque, na verdade, o erro não é nem de montagem, nem de conferência. O erro é de gravação. E aí, uma empresa de freeform só vai conseguir perceber esse erro de gravação se tiver o mapeador. Porque senão ele não vai perceber que entre mapa e gravação existe uma discordância aí. Tanto que muitas vezes a calibração de software e desenho com o gerador, com o polidor de um freeform está nesse ponto. Eles também vão saber se a gravação está correta ou não. Sendo assim, a conferência por lençômetro fica incompleta em uma lente freeform. O ideal é o uso do mapeador para evitar não adaptação. Importância do mapeador na não adaptação está resolvida aqui, ó. Gostaria de fazer um agradecimento à OptiView por permitir minha participação junto ao Sindiótica de São Paulo. Então, ao presidente Luiz aí, obrigado pelo convite, e ao meu diretor aqui da OptiView, obrigado por permitir essa oportunidade. E a conclusão, né? Converse com o seu fornecedor sobre os recursos que a lente freeform que você comprou, para saber quais são os recursos que você pode usar para solucionar não adaptação. Quanto mais recurso, mais personalizado e muito mais satisfação em casos de não adaptação. Sucesso a todos. Mas olha só que coisa interessante, gente. No fundo, uma lente freeform, se você não manda informação, ele vai te entregar padrão. Se na não adaptação você não informar o que está acontecendo, ele não vai saber que recursos utilizar para resolver esse problema de não adaptação. Então, hoje é mais um trabalho investigativo. E o ideal é casar sempre a expectativa do que ele quer enxergar com o que você pode entregar do freeform. Aí seria o casamento perfeito. E, professor, ficou mais difícil, né? Eu ter que fazer todas essas perguntas, saber do meu fornecedor se tem tudo isso? Pode ser. Eu acho que ficou mais difícil, mas também, ao mesmo tempo, eu acredito que tenha ficado mais divertido, porque você vai se sentir programando a lente que você está entregando. E isso é um negócio que é muito legal. Tanto que eu digo assim, né, gente? Freeform quer dizer forma livre, mas não se esqueçam, com a palavra liberdade vem uma outra palavra, responsabilidade. Então, não adianta eu fazer um freeform se eu não tiver a responsabilidade de fazer seu paciente, seu cliente, seu amigo enxergar bem. E se eu tiver o recurso, com certeza a gente vai entregar. Tá bom? Aqui eu termino. Espero que o Luiz Paulo aí possa estar encerrando. Só preciso desligar aqui e voltar à posição normal. Então, Professor Honda, tem algumas perguntas. Opa, claro. O professor quer fechar a apresentação? A gente deixa em modo melhor. Vamos lá, André. O que eu posso chegou ajudar uma aí? pergunta aqui logo no início, eu acabei pulando, do senhor André. Só um minutinho. Deixa eu Vamos lá, senhor eu acabei André. perdendo ela aqui.
Ó, professor Ronda, muitos oftalmologistas pedem para manter curva base. Sim. Qual a sua opinião sobre isso? Lembrando que existem inúmeras outras variáveis. Olha, primeiro ponto, gente, tem que saber quem ensinou esse oftalmologista a fazer essa colocação. Uma vez eu perguntei exatamente para uma pessoa assim, eu falei, por que que você pede para manter curva base? Ele falou, eu não sei por quê, só sei que o meu preletor lá, sei lá, o professor falou, pede isso que é muito importante. Então, certas coisas são feitas com um certo desconhecimento do que está acontecendo. Até porque manter curva base hoje não tem muito sentido se você sair do convencional para o freeform. Porque a curva base do convencional é o lado externo onde está a progressão do multifocal. Então, você está mandando a curva base de longe, ok? Lembrando que no freeform, o lado externo é um bloco visão simples. Então, na verdade, o multifocal está por dentro agora. Repare que a forma que você constrói o multifocal é diferente. Enquanto o multifocal antes era externo, agora é interno. Isso significa dizer que o manter curva base, ele é importante? Ajuda, desde que o software saiba fazer simulação de visão. Então, seria assim, ó, o comportamento da visão, para quem tem curva base no convencional 6 em cima e 8 embaixo, ele tem que ser reproduzido no que tem 6 por fora, 6 por dentro e agora 4 por baixo. Parece ser matemática de doido, né? Mas é bem isso. Aí pode ser que ele tenha que, em vez de ter 4, ter 3 sei lá, 3,98 aqui. Mas quando ele faz essas compensações no freeform, é muito importante. E isso está dentro da norma ABNT. O fabricante que fizer alguma alteração na dioptria prescrita para uma dioptria calculada, ele deve explicitar o que foi feito no certificado de garantia. Por isso, certificados de garantias de lentes, agora, vocês vão perceber que está lá dioptria prescrita e dioptria calculada ou dioptria, sei lá, entregue ou compensada, cada um dá um nome. Mas ele tem que estar explicitado. E a conferência da dioptria tem que ser pela calculada ou compensada. Isso daí, ele não é uma norma brasileira, é uma norma internacional, justamente por conta dessas mudanças que estão ocorrendo, tá bom? Espero que eu tenha conseguido explicar e responder a pergunta do André, mas realmente, hoje eu acho que seria algo que a gente vai abandonar com o tempo, a partir do momento que os oftalmologistas também entender que essas tecnologias alteraram. Eu colocaria mesmo dessa forma, do mesmo jeito que tem que alterar, né? Eu tive um amigo meu, né, que é prescritor, que falou assim, então hoje é importante eu não pedir assim, medir DNP com pupilômetro? O correto é falar assim, medir DNP de longe, DNP de perto com pupilômetro? Eu falei, olha, se você fizer isso, para mim resolve um monte. Então, também é uma nova forma de costume de fazer o pedido também, tá bom? Vamos lá, André? Temos mais uma pergunta agora do senhor José Getúlio. Se o Pois meu não. cliente faz uso da distância de celular, então temos que fazer a DNP para essa distância. Confere? Confere. Tanto que o que eu falo, né, que como ele usa perto, se não der a distância, use o mínimo que o pupilômetro dá, 30 ou 35, né? E aí estaria mais próximo daquele posicionamento, vamos dizer assim, natural do celular. Agora, caso você perceba que está fora da normalidade, do tipo, está na cara o celular, aí é um outro trabalho que a gente tem que fazer de ergonomia. Fala para ele, ó, deixe mais longe, que não é saudável você ficar com o celular na cara, ficar um pouquinho mais longe, assim por diante. Então, seriam dois trabalhos que teriam que ser feitos, né? Um de reeducação visual, justamente, juntamente com a questão da dioptria. Quando você utiliza a palavra reeducação, você pode perceber que nós estamos usando isso muito em outros setores, então fique tranquilo, você pode falar isso que não vai ter problema nenhum, ok? Mais alguma, André?
Opa, perdi seu som. Não escutei, André. André, seu microfone está desligado. Professor, é mais uma pergunta do seu José Getúlio. O mapeador é acessível para as ópticas? Olha, Getúlio, José Getúlio, ainda não. É um equipamento bastante caro, tanto que alguns laboratórios freeforms, eles não estão fazendo compra do mapeador e eles terceirizam esse trabalho, né? Eu já tive casos de pessoas que têm laboratório e trouxeram suas lentes para mapear aqui para a gente poder dar o retorno. A gente se ajuda, tá, gente? Não se preocupe. Então, o que acontece? Ainda é um equipamento caro. Ele é semelhante a um topógrafo corniano, para quem conhece. Então, não daria para você colocar um topógrafo corniano dentro da sua loja, porque é um equipamento caro. Já vi alguns mapeadores que estão acoplados a lensômetros. Eles dão uma ideia, mas não tem detalhamento de precisão de marcação, coisas desse tipo assim, tá? Então, acredito que nesse momento apenas, de repente, uma rede de óticas, quem sabe, se diluir o custo do mapeador entre as lojas da rede, pode ser que consiga comprar, mas seria um para ter dentro da rede. Agora, se caso você e mais alguns amigos de óticas resolverem comprar um mapeador para tirar algumas dúvidas, aí com certeza também conseguiria. Mas para uma pequena ótica, investir no mapeador, eu acho um pouquinho complicado, que o custo dele é alto, tá bom? Pois não, André? Essa foi a última questão por aqui. Os demais é todo agradecimento. Peraí. Acabou de chegar do Alexandre Mancinho. Equipamentos de medidas digitais que capturam movimentos do cliente, tenho dúvidas quanto à eficiência. O senhor poderia falar sobre algo sobre isso? Então, né? Vamos lá. Deixa eu colocar algumas coisas. Não confundo aqui a pergunta. Não, eu entendi Conseguiu muito compreender, bem. professor? Compreendi. Cada vez mais os equipamentos querem tirar medidas pela forma natural das pessoas usarem o óculos. Só que muitas vezes a orientação não é adequada. Eu já vi gente pegando pessoas achando que vai tirar foto, aí quer colocar a cabeça reta, quando ele não percebe que ele olha meio de lado. Aí tira a medida com a cabeça reta, quando coloca o óculos, fica de lado, não dá assertividade. O ideal seria ser o quanto mais natural possível, melhor é. Realmente existem equipamentos que fazem medidas utilizando movimentação de cabeça. Isso daí eu acho que é legal. Eu vou dar meio que um spoiler aqui, que seria uma prévia, mas eu acredito e eu tenho certeza disso, logo, logo vocês vão estar sabendo sobre essa questão, mas o metaverso chegou na ótica, gente. E eu tenho esse processo bem avançado. O metaverso, ele é como se você estivesse dentro de um universo, só que de forma virtual. Dessa forma, você tem um comportamento de visão muito, muito próximo do que ele é. Então, dá aí mais um tempinho que vocês vão ficar sabendo o que é esse processo do uso do metaverso a favor da ótica e dos óculos, tá bom? Mas sim, existem esses equipamentos para já verificar o comportamento, mas veja bem como você está usando, que ele não pode ser mecânico. Nós somos pessoas vivas, cada um com sua característica de olhar, de ver, e isso precisa ser respeitado. Então, a forma com que você orienta o seu cliente a usar esse equipamento tem que ser o mais natural possível. E muitas vezes você sabe que tem gente que fala assim: olha, eu vou tirar uma foto de você, fique natural. Não consegue, porque tem uma máquina fotográfica na frente. Então, a gente precisa ter esse discernimento de fazer a coisa de forma adequada. Se você percebeu que na hora que usou esse equipamento, a pessoa ficou tão, vamos dizer assim, gelada porque estava sendo filmada ou estava sendo vista,
Aí você faz de conta que fez só para dizer que fez e confia mais na sua medida tradicional, ou na caneta, ou no quilômetro, ou como for, porque a gente sabe que ele estava desconfortável, ele não estava adequado à medida que você tirou, tá bom? Espero que tenha respondido a essa pergunta também. Professor Honda, tem mais uma pergunta agora da senhora Andréa Guerra. Lensômetro André digital Guerra. é preciso? Olha, se o seu lençômetro mecânico estiver bem reguladinho, vai ajudar bastante. O lençômetro digital é importante, eu diria que dependendo se você usar os recursos todos que ele tem, sim. Porque tem inclusive lençômetros que medem radiação UV, que é um dado a mais ou até um marketing a mais na sua loja na hora que você entrega lá sua lente com UV 400 nanômetros. Mas aí também tem que saber usar esse recurso. O que eu vou te dizer é assim, ó, o lençômetro digital ou o lençômetro mecânico, ele tem que passar periodicamente por uma calibração. Indústrias corretas, né? Eu vou dizer na empresa que eu trabalho, todos os lençômetros e todos os equipamentos de medidas, eles são calibrados anualmente. A gente paga um valor muito alto. Mas agora eu vou falar como professor. Outro dia eu recebi aqui um amigo meu que trabalha numa rede de óticas, né? E a gente estava discutindo isso e eu dei uma dica para ele, como ele regula e como ele calibra pupilômetros e lençômetros. Eu falei, olha, você é o supervisor da loja. Quantas lojas você supervisiona? Ele falou, mais ou menos umas 19, 20 lojas. Tá bom. Então, o que você vai fazer? Você vai na loja A. Quantos pupilômetros tem lá? Ah, tem uns 4. Falei, então, você fala assim, mede meu DNP de longe, olho direito. Mede meu DNP de perto, olho esquerdo. Tá? Direito e esquerdo. Tá. Pega o segundo pupilômetro, mede. Terceiro pupilômetro, mede. Quarto pupilômetro, mede. Se as diferenças ficar 1 milímetro, beleza. Aí, de repente, você foi na loja 2. Quantos pupilômetros tem? 2, tá? Mede o meu DNP de longe, de perto, tá. Beleza. 1 milímetro, beleza. Segundo pupilômetro, 3 milímetros de diferença. Opa, peraí. 3? Se nos outros deu tudo 1 de diferença, nesse deu 3, esse pupilômetro está descalibrado. Vamos separar e vamos calibrar. Agora, imagine até ele descobrir que esse pupilômetro está descalibrado, quanta medida errada ele tirou, quanta não adaptação ele provocou. Então, é uma forma de você fazer uma calibragem caseira ou amadora, mas que funciona. E o lençômetro? Separa uma lente de mais 4, uma lente de menos 4, um plano 0,25 a 180, marca lá com chave de fenda, lá, a posição de 180, plano 2 a 180, e passa no seu lençômetro. Lençômetro 1, tá lá, 4, de preferência de 0,1 e 0,1. Então tá lá, 3,96, tá bom? 4 de diferença. No outro deu 4,08, tá bom? Ah, mas peraí, nesse daqui deu 4,25. Separa esse lençômetro, nós vamos mandar calibrar. Então, reparem que hoje o ideal é não só lençômetro digital ou mecânico, mas que mais antes ele esteja calibrado. Se tiver calibrado, você pode confiar nos dois. Agora, como não professor, mas como sabendo o que vai acontecer, olha, vai ter um dia que você vai ter que comprar um eletrônico, porque para manutenção dos equipamentos mecânicos vai faltar peça. Aí vai ficar mais caro você mandar fazer peça num torneiro ou mandar trocar uma lente em quem trabalha com ótica instrumental e não ótica oftálmica, do que você comprar um digital. Então, cuida bem do seu mecânicozinho aí, bem calibradinho, enquanto ele estiver bem. Seria mais ou menos, né, para quem entende um pouquinho de carro, peça para carro que tem carburador, nossa, a peça do carburador está caro. Não porque a peça é cara, porque não tem mais, é coisas do antigamente. Então, uma hora você vai ter que migrar para o carro a injeção eletrônica. Daqui a pouco eu não vou saber o que fazer com o meu carro de injeção eletrônico, porque está tudo virando elétrico. Aí são outras situações, tá bom? Bom, espero que tenha respondido tudo. Luiz Paulo, meu presidente, obrigado pela atenção aí. André, obrigado pelo seu apoio aí nos bastidores, né? Imagina, professor. Tem mais algumas perguntas, professor? Opa. Eu posso deixar disponível para o professor responder depois por e-mail, ou o professor Sim. prefere responder agora?
Ó, fica a critério de vocês. Se quiser passar, se for muito, pode me passar por e-mail, eu respondo para você e você envia para as pessoas que fizeram essa pergunta. Mas Perfeito. fica a critério de você, como você achar melhor. Vou fazer mais duas perguntas da senhora Elisa Kuroda, aí nós terminamos. Pode ser, professor? Pode. A primeira pergunta dela é: DNP de perto no pupilômetro deve ser feito de forma individual ou deve ser feito com ambos os olhos abertos? Sempre, seja para longe ou para perto, gente, faça individual ou ocluído. Vocês já pegaram aquelas pessoas, eu não sei se na câmera vai aparecer, mas vocês já pegaram aquelas pessoas que não param com o olho no pupilômetro e você não sabe por quê? É simples. Faça um teste você mesmo. Você coloca o pupilômetro como se fosse quem está sendo medido e não o profissional que está medindo. E repara, alguns de vocês vão perceber que em vez de enxergar uma lâmpada, enxerga duas. Então, se eu tenho uma lâmpada para enxergar, meu olho fixa aqui. Mas se eu tenho duas, pode ser que eu fique confuso se eu olho para essa lâmpada ou para essa. Então, se eu olhei para essa ou para essa, o olho começa a mexer. Aí você fala assim, estranho, esse cara aqui não para, essa pessoa aqui não para de mexer o olho. Mas é que ele não ficou tímido, não falou que está enxergando duas lâmpadas. Então, o recomendável, né, tecnicamente, toda vez que você posiciona o pupilômetro para medir, é a pergunta: você está enxergando uma ou duas lâmpadas? Se ele responder duas, sempre faça ocluído. Mas eu sei que tem muita gente que é nova na ótica. E para não ter problema de ter que lembrar da regrinha de perguntar, eu já falo, faça ocluído. Que feito ocluído, enxergando uma ou duas lâmpadas, as medidas sempre serão iguais. Então, tanto para longe quanto para perto, faça ocluído. Ou, se não, quando for medir, pergunta se enxerga uma lâmpada ou duas. Se duas, oclui. Se uma, pode fazer com os dois olhos abertos, tá bom? E a outra pergunta, André? E a última para finalizar é: quais os cuidados ao tirar medidas para clientes com monovisão? Com monovisão, faça ocluído mesmo. E, se possível, faça com oclusão, não de pupilômetro, mas com oclusor ou com a mão mesmo. Por quê? Porque daí você consegue perceber o movimento natural do rosto. Então, por exemplo, eu vou tirar a medida de longe. Gente, tem gente que tira de perto achando que é de longe, né? Olha aqui. Só que quando você fala, olha aqui, e tá com a caneta na mão, você não pode estar mais longe do que a distância do seu braço para marcar o ponto. Então, no fundo, você está perto, porque longe é 6 metros. Eu não tenho um braço de 6 metros para marcar. Então, o que a gente fala? O ideal é você falar, olha aqui, oclui, por exemplo, o olho, né, que seria o direito da pessoa, aí o olho esquerdo dele está livre, pede para olhar no centro desse olho. Aí o olho vai abrir, aí você vai ver a movimentação da convergência. No outro olho, mesma coisa, pede para olhar aqui, tampa desse lado, pede para olhar para cá, ele vai abrir e você vai ter as medidas de longe. E se for de perto, olha aqui, aí você marca, vai ter a posição de perto. Então, o que acontece? No caso de monovisão, quando você faz, ou melhor, no caso de não convergência de um olho, quando você fala assim, olha aqui, tampou, olha aqui, e o olho não mexeu, deu não convergência. Que também ocorre em pessoas monovisão, porque se não enxerga, ele não vai sair daqui e para cá. Aí você oclui o olho que ele não enxerga e vê se tem essa movimentação. Eu sei que tentar explicar assim é meio que difícil, mas o pessoal que estuda, faz os cursos, eles vão ter prática desse processo. Se caso você sinta mais à vontade, faça no pupilômetro. Oclua, tira longe de perto, oclua, tira longe de perto. E envia isso para a empresa de lentes. A empresa de lentes, você só avisa, ó, ele não enxerga do olho direito, ele não enxerga do olho esquerdo. Aí a empresa de lentes sabe que ele vai ter uma pessoa com monovisão. Aí vai tomar as providências necessárias. Tá bom? Bom, André, tudo bem? Perfeito. Perfeito. Então, Bom, quero agradecer ao nosso colega Honda, sempre dando esse apoio ao Sindiótica e, como sempre, muito didático e perfeito nas suas explicações. Parabéns, Honda, e muito obrigado.
Ó, André, meu amigo Luiz, muito obrigado por tudo. E agora o presidente do Sindiótica, agradeço essa oportunidade e a todos vocês que assistiram, fico feliz e obrigado por ter ficado comigo até esse horário. Espero que tenha sido útil e que seja bom para vocês, tá bom? Gente, até mais, um bom descanso a todos. Obrigado, professor. Agradeço a todos também que participaram aí do evento, muitos da diretoria, vi vários ex-alunos, colegas de profissão aí, que fazia tempo que eu não via. Um abraço a todos. E falar que é muito importante para vocês preencher a pesquisa que a gente faz aí para poder melhorar cada vez mais as palestras aí para vocês. Tá bom? Muito obrigado e boa noite. Jorge, segura ela para mim. Obrigado, boa noite. Jorge. Peraí.